Olá, caros alunos! Estamos aqui para juntos estudarmos o capítulo de número 15 do livro de Sociologia do terceiro ano. Eu, na última aula, ou na última videoaula, abordei sobre a sociedade e o meio ambiente, o item 2 e 3. Foi falado aqui sobre os objetivos que gostaríamos de alcançar ao longo do termo desta videoaula. Além disso, trouxemos aqui do autor as primeiras palavras, apresentando o caso Xingu, uma cronologia também. Quem acompanhou na última aula percebeu essa cronologia, além de tratar o contexto histórico da problemática socioambiental, apresentando todos os aspectos trazidos aí pelo autor. O preservacionismo também foi comentado. Além do mais, tivemos aí a abordagem do item 3, que fala justamente desse ambiente com a sustentabilidade e também a produção de alimentos. E hoje vamos abordar já o item 4. O finalzinho do item 3 foi justamente sobre a agricultura familiar. Foi abordado ainda sobre a segurança e a soberania alimentar e a especulação aí dos alimentos. Hoje trataremos aí da valorização da agricultura familiar. Então, segundo o economista Ricardo, da Universidade de São Paulo, afirma que, diferentemente do que aconteceu na Europa, onde a agricultura se baseou sobretudo no modelo familiar, no Brasil prevaleceu o modelo de produção patronal. Quando se compara os dois modelos, fica claro que as regiões onde a agricultura mais prosperou foram aquelas que tiveram como base o modelo familiar. Então, nos países em que predominou o modelo patronal, a consequência foi uma imensa desigualdade social. Só recapitulando, na última aula falamos sobre isso aí. O modelo familiar que ele aborda aqui é a agricultura familiar, onde o camponês, a família, trabalha uma policultura, uma variedade de cultura para a sua própria subsistência. E o modelo patronal é aquele em que o agricultor ou o agropecuarista ele tem uma vasta área para o plantio, contrata trabalhadores e assim ele fornece para o mercado consumidor. Então, nesse modelo patronal, ele provoca muito mais desigualdade social, segundo o economista Ricardo, da Universidade de São Paulo. Nós sabemos que o contexto do capitalismo brasileiro ele vai predominar a concentração de terras, o que marginalizou os pequenos produtores e aumentou o desemprego e a pobreza. Já a industrialização no campo, por grandes transnacionais, não permite o desenvolvimento da agricultura familiar, que seria mais sustentável e garantiria aí melhor qualidade de vida, tanto às populações camponesas quanto às populações tradicionais que plantam para a sua própria subsistência. O Ricardo, que é o professor titular do Departamento de Economia de faculdade, foi que escreveu sobre essa perspectiva. Ele publicou uma obra muito além da economia, obra na qual aponta a necessidade de se construir uma economia baseada na cooperação social e no esforço para preservar os recursos naturais de que depende o desenvolvimento. A crise alimentar e a globalização. Os anos de 2007 e 2008 foram testemunhos de uma grave crise de alimentos no mundo todo, segundo o autor deste livro. Ele diz que essa crise pode ser definida como um aumento expressivo do preço de produtos alimentícios, como o arroz, o feijão, o leite, a carne. De acordo com o Banco Mundial, nesse período os preços dos alimentos subiram em média 83%, e o índice de preço de 6 commodities elaborado pela FAO subiu de 38% entre 2004 e 2007. Então, como resultado da crise, o preço dos alimentos subiu 40% nos últimos 9 meses de 2008. Então, essa crise ela colocou novamente em pauta o debate sobre a pobreza e a fome, tendo em vista aí a situação de vulnerabilidade das populações mais pobres em relação ao aumento de preço dos gêneros alimentícios. Então, para a faixa mais pobre da população,
a pressão provocada pelo aumento dos preços é bem maior, pois as famílias que ganham até um salário mínimo por mês, aliás, costumam comprometer mais de 40% do seu orçamento doméstico com a alimentação. Então, com esse aumento, com certeza deixou em maiores dificuldades essas famílias nessa época. Então, essa situação tornou-se ainda mais emergencial por causa da impossibilidade de maior parte dessas famílias plantar e colher seus próprios alimentos. E essa crise, ela tem algumas causas, né, para o aumento aí do preço dos alimentos. Porém, foi pontuado aqui algumas delas. Primeiro, o aumento da demanda por alimentos. Então, por causa da ampliação do poder aquisitivo dos países mais ricos desde 1950 e em decorrência do crescimento econômico recente de países como a China, a Índia, a África do Sul e também o Brasil, o contingente importante de família passou a consumir mais alimentos, principalmente os grãos, tornando-se necessário também uma quantidade maior de grãos para abastecer aí a pecuária. Segundo, a maior demanda por combustíveis. Então, em razão do encarecimento do petróleo, Estados Unidos e União Europeia passaram agora a promover o uso de biocombustíveis com subsídios, assim também as plantações que antes produziam alimentos para serem destinados à produção agora para o etanol, ou seja, a agricultura que era canalizada para o consumo da população agora passa a ser produzida para a produção do biocombustível. Em 2007, quase um terço da produção de milho, por exemplo, nos Estados Unidos, foi usada não para o consumo, né, humano e nem de animal, mas sim para o biocombustível. Então, da mesma forma, o custo dos fertilizantes químicos e também dos transportes vão influenciar diretamente no preço dos alimentos. A terceira razão do aumento dos preços é justamente a especulação do mercado financeiro, explicado na videoaula anterior. Quando os Estados Unidos diminuíram aí as taxas de juros, ocorreram uma migração de capital para investimento mais lucrativo e os investidores aí apostaram na elevação dos preços das commodities agrícolas, como o trigo, o arroz, entre outros, nas bolsas de mercadorias de futuro. Então, entre 2006 e 2008, os investimentos nessas commodities saltaram de 46 bilhões para 250 bilhões de dólares. Então, isso também vai encarecer os produtos nesse período. E o quarto motivo é a mudança climática e também as perdas de safras. Então, o impacto, aliás, nas mudanças climáticas na agricultura é recorrente. No entanto, a tese do aquecimento global aponta que as repercussões da industrialização e do modelo de desenvolvimento capitalista aprofundaram aí o desequilíbrio climático do planeta e causaram mudanças nos padrões climáticos. Então, maiores enchentes e secas mais duradouras. Essas mudanças dificultam aí as previsões meteorológicas e o planejamento agrícola, levem também à perda aí de safra e ao aumento de preços dos alimentos por diminuição das ofertas. Então, isso encareceu. E o quinto e último motivo pontuado aqui é justamente a diminuição de terras cultivadas. Então, uma das consequências da globalização foi o avanço da industrialização em países como o Brasil, China, Índia e outras nações da América do Sul, da África e também da Ásia, o que vai acarretar aí uma imensa migração em direção aos centros urbanos e a diminuição da população economicamente ativa lá no campo. Então, e as consequências aí, de elevação do custo com essas transformações vão diminuir as terras cultiváveis e aumenta aí o custo da mão de obra. Então, levaram ao aumento aí dos produtos finais, em especial dos alimentos. Então, esses 5 fatores impulsionaram aí a elevação dos preços dos alimentos em 2015. Então, assim, o desenvolvimento capitalista, em especial no que se refere ao campo, deu evidentes provas de esgotamento pela sua insustentabilidade, seja no que se refere ao uso de recursos, seja quanto aos preços dos alimentos. A globalização, portanto, trouxe também a oportunidade de se discutir modelos alternativos para uma economia sustentável como caminho de superação da pobreza e da fome. O último item trata aí sobre a modernização e a transformação social
e também da justiça ambiental. A modernização da sociedade é um dos primeiros temas de interesse da sociologia. Então, desde o século XIX, os cientistas sociais procuram entender como o mundo moderno substitui aí as antigas formas de sociabilidade e se reconfigura seus aspectos culturais em relação ao meio ambiente. Então, esse processo de modernização envolve aspectos econômicos, políticos e sociais, está presente na noção atual de indivíduo, da ideia de racionalidade em substituição aí às crenças religiosas, na burocratização das instituições em substituição à organização afetiva tradicional, e o surgimento do capitalismo é um fator central para compreender esse fenômeno e também os aspectos socioculturais que vão acompanhar o desenvolvimento ou esse progresso ou esse desenvolvimento. Então, a crítica aos efeitos de desagregação social do capitalismo também considerou seus impactos sobre o meio ambiente. Então, uma pensadora contemporânea que se dedicou a esse tema é a filósofa indiana Vandana Shiva. Ela se valeu aí da rede de mobilização social. Ela vai defender um sistema de agricultura que não use sementes genericamente modificadas. Para ela, a escassez de água e de comida que ainda persiste em diferentes partes do mundo é consequência do consumismo e da materialização da cultura ocidental. Então, de acordo com Shiva, aí, as grandes corporações, na busca incessante de lucros, vão aprofundar as crises ambientais. A fim de evitar aí a degradação ambiental, é necessário para ela rever os mecanismos de privatização do uso dos recursos ambientais, como água, ar e solo. Então, Vandana, ela critica o uso privado dos recursos ambientais para a obtenção de lucro e propõe uma democracia baseada na sustentabilidade, na paz e na justiça social. É esta mulher que vai articular a produção intelectual com o ativismo político pela causa ambiental. Ela é indiana, ela obteve o PhD aí em Física pela Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, em 1978. E ela é responsável aí pela Fundação de Pesquisa sobre Ciência, Tecnologia e Ecologia, em Nova Delphi. Então, ela se envolveu em diversos movimentos verdes com intenso ativismo internacional. Seus estudos e sua ação política abordam os seguintes temas: a biodiversidade, organismos geneticamente modificados, propriedade intelectual, bioética e biopirataria e o ecofeminismo. Ainda sobre esse tema, sobre a modernização e transformação social e justiça ambiental, a gente percebe que são muitas as evidências de que os problemas ambientais afetam as sociedades material e culturalmente. No caso do Brasil, houve a transformação da cultura do interior durante o processo de modernização. O sociólogo Antônio Cândido, ele vai analisar, com base em uma etnografia das comunidades caipiras de São Paulo, do município de Piracicaba, Tietê, Porto Feliz, Congas, entre outros, e a cultura rústica formada com base na interiorização e também no isolamento desse grupo social no processo de colonização do país. Então, para ele, a sociabilidade caipira tornara-se desde sua origem autossuficiente e voltada para a subsistência. Então, as relações humanas nesse ambiente seriam solidárias e não competitivas, como é no sistema capitalista. Então, nas relações de trabalho, por exemplo, os vizinhos eles cumpriram um papel fundamental para a manutenção da comunidade, ajudando mutuamente por meio de mutirão, visto como um ato de amizade e não como prestação de serviço. Então, nesse caso, na sociabilidade caipira, a relação com a natureza também pode ser interpretada como de completo ajuste ecológico, diferentemente já do centro urbano capitalista. Então, o Antônio Cândido é que vai ter essa percepção e vai escrever sobre isso. Então, com o avanço do capitalismo, aumenta também a migração do campo para a cidade e há uma crise no ajustamento da sociabilidade caipira ao meio urbano.
pois esta não será mais amparada pelo meio ambiente que o cercava. Então, o mesmo pode ser visto aí na relação de comunidades tradicionais com a expansão atual da fronteira agrícola. E aí na sociologia surge um campo do conhecimento especializado no desenvolvimento rural, que ficou conhecida aí como sociologia rural. Ela é complementar à sociologia urbana, já estudada em capítulos anteriores, no que diz respeito ao estudo sobre a relação entre as sociedades e o meio ambiente, e os problemas ambientais urbanos também são uma fonte de preocupação para o pensamento sociológico contemporâneo. A questão ainda da moradia em grandes centros urbanos, que leva à ocupação informal de áreas das cidades desprovidas de instalações sanitárias necessárias, como grande parte das favelas, pode ser entendida como um problema ligado ao meio ambiente. Então, em diversas cidades do Brasil e de outros países, as condições socioambientais de moradia irregular apresentam situações de risco para seus moradores por causa aí do perigo de deslizamentos, inundações e problemas de saúde ligados à falta de saneamento básico. Então, nos períodos chuvosos, as habitações erguidas em morros, por exemplo, estão sujeitas a deslizamento, como a gente vê em muitos casos noticiados. Se estiverem em áreas de várzeas, ficam sujeitas às inundações. As chuvas e enchentes também agravam os riscos de saúde relacionados à falta de saneamento e também das infraestruturas de escoamento, o esgoto, coleta de lixo, a rede de águas pluviais, tudo é falta de saneamento. Então, as enchentes também agravam os riscos de saúde relacionados justamente a falta desse saneamento. Então, muitas vezes essas moradias são construídas bem próximas de vias aéreas, férreas, aliás, e rodovias, ou mesmo de fábricas poluentes e de aterros sanitários, o que agrava ainda mais a situação de risco dessa população. Então, essas condições produzem múltiplas situações de risco e configuram o que o sociólogo estadunidense Robert chama de zonas de sacrifício, ou seja, os territórios da discriminação que concentram situações de injustiças ambientais. Chuvas e enchentes podem destruir ou inviabilizar de forma irreversível as moradias em áreas de risco. Então, a única perspectiva dos que vivem nesses locais é de que os governos municipal, estadual e federal desenvolva aí mecanismo de redução dos riscos ambientais. Assim, a justiça ou a injustiça social e ambiental afeta a população trabalhadora por meio de vários mecanismos articulados. Risco ambiental sofrido desproporcionalmente em relação ao conjunto da sociedade, da necessidade de arcar com os custos e com a obrigação de construir suas moradias, assim como o ônus de ter de responder à acusação de ocupar áreas irregulares. Então, essa população vulnerável ainda é responsabilizada pelos próprios problemas com que tem de se defrontar, especialmente em campanhas da imprensa voltada aí a justificar a remoção de favelas sem debater a precariedade histórica das políticas de habitação para os trabalhadores de baixa renda. Então, repensar a questão do espaço urbano, das moradias irregulares e das condições ambientais e sanitárias sob a ótica da justiça ambiental remete à necessidade de produzir políticas públicas pensadas e construídas tendo como ponto de partida as vozes dos habitantes das comunidades vulneráveis. Isto é, talvez, o principal desafio diante da discriminação sofrida por essa população, segundo o autor deste livro. Ainda ele traz essas imagens, que são moradias irregulares, como já foi falado anteriormente, destituídas de saneamento básico, são apenas uma fase da complicada questão da justiça ambiental, que exige políticas adequadas que levem em conta o ponto de vista aí das populações mais fragilizadas. Então, nós temos aí essas duas fotos apresentando justamente essa problemática. Temos, já para finalizar, a justiça ambiental, a modernização ecológica e os
conflitos ambientais no Brasil. Então, até os anos de 1980, os temas relacionados à proteção do meio ambiente eram vistos com desconfiança pelos diferentes atores que participavam do cenário político nacional. As demandas dos movimentos socioambientalistas costumavam ser percebidas como menos importantes do que as questões sociais mais prementes, como a superação da pobreza e a luta contra as desigualdades sociais. A ambientalização do discurso dos movimentos sociais, partidos políticos, governos e empresas privadas é um fenômeno que só começou a ser notado de forma mais nítida, depois das lutas travadas durante a relação e promulgação da Constituição de 1988 e também da ECO 92, quando surgiu o Fórum Brasileiro das ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. E aí a questão do desenvolvimento brasileiro, cuja principal inspiração era o progresso de industrialização dos países do capitalismo central, foi até então uma fonte de constrangimento para o movimento ambientalista. Então isso porque se entendia que a industrialização e também a rentabilização do capital serviria aos propósitos desenvolvimentistas de geração de emprego e renda, e logo contribuíram para criar meios de superação do atraso e também da pobreza. Então, da mesma forma, os princípios do protecionismo ambiental importado de países como os Estados Unidos e Canadá também geraram questões sociais significativas na luta de população tradicional para manter suas atividades extrativistas de seringueiros, pescadores, enquanto denunciavam práticas predatórias de madeireiros e mineradoras. Essa nova relação entre o meio ambiente e a justiça social serviu de base aí para a construção de uma agenda comum entre as entidades ambientalistas, o ativismo sindical, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra e o movimento dos atingidos por barragens, assim como entre os seringueiros, os extrativistas e o movimento indígena e os movimentos comunitários das periferias urbanas. Então esses grupos estavam identificados com um ecologismo crítico e compatível, interessado em dar a maior visibilidade possível aos conflitos existentes. Assim, esses movimentos, principalmente os atingidos aí por barragens, vão denunciar o setor elétrico que lucrava graças aí à exploração do meio ambiente desses atingidos, e o movimento dos trabalhadores rurais vai discutir a questão da produtividade ao mostrar como não pode ser considerada produtiva em uma terra que produza qualquer coisa a qualquer custo. Então, nesse sentido, uma propriedade que destrói os recursos naturais de fertilidade e também da biodiversidade com base em uma cultura intensiva, química, mecanizada, não cumpre aí uma função social, apenas capitalista. Temos aí a imagem do rompimento de duas barragens de dejeto mineral que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, Minas Gerais. Uma imagem referente a isso. Então, por outro lado, vai ter a adoção do discurso ambientalista por agendas multilaterais, empresas poluidoras e governo fez surgir um discurso conciliador, mais pragmático, como ele coloca aqui, que passou a ser chamado de ecologismo de resultado. Então, nesse discurso, procurou aí neutralizar as lutas ambientais e produziu a ambientalização também do próprio modelo capitalista de produção de riqueza, em que o processo batizado aí foi de modernização ecológica, isto é, um processo que procura conciliar o crescimento econômico e a resolução de conflitos ambientais com ênfase em adaptação tecnológica, da economia de mercado e também da crença da colaboração e do consenso. Então, segundo o Henry, que é o professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a questão ambiental vai apresentar um confronto entre uma posição cultural e uma posição utilitária. Então, se a posição cultural questiona os valores do consumismo estabelecido na era capitalista e por meio da industrialização químico-mecanizada da agricultura, já a posição utilitarista inaugura aí
inaugurada, aliás, pelo Clube de Roma, e estava preocupada em assegurar a continuidade da acumulação capitalista por meio da economia de recursos. Então, pela essa visão utilitarista, o meio ambiente é como um repositório de recursos materiais, então sem nenhum componente sociocultural. Então, em oposição à visão cultural, não se pergunta sobre os meios, mas sobre a finalidade da apropriação dos recursos pela humanidade, já que o meio ambiente é entendido como constituído de uma grande variedade de qualidades socioculturais. Então, é justamente nessa visão, não existe meio ambiente sem sujeito. Logo, existem tantos ambientes quanto povo e grupos sociais que lhe atribuem sentido. Então, segundo esse professor, o conflito e a desigualdade ambiental são denunciados pelos sujeitos envolvidos e podem dessa forma ser definidos como uma exposição desproporcional dos grupos sociais, subalternos aos riscos aí produzidos pelas redes técnicos produtivos da riqueza e também pela perda do seu ambiente por causa da concentração dos benefícios do desenvolvimento das mãos de apenas uma pequena parcela da população. Então, isso quer dizer que os riscos ambientais são diferenciados e distribuídos de forma desigual entre as diferentes sociedades e culturas. Então, essa desigualdade de exposição aos riscos é a essência dos conflitos ambientais. Então, nesse sentido, os mais ricos têm uma mobilidade maior e mais condição de escapar dos riscos, diferentemente dos mais pobres, mais propensos a ficar presos em um circuito de risco. Então, dessa maneira, a população, por exemplo, não seria um risco de atingir, na mesma diferente dos grupos sociais, como defende alguns que veem nos problemas ambientais uma questão que afeta a todos igualmente. Então, demandando aí colaboração e consenso entre os diferentes grupos para a sua superação. Esta aí está dentro da visão chamada utilitarista. Temos ainda essas imagens aí sobre a modernização ecológica, a justiça social ou ambiental, que outro exemplo de desigualdade ambiental é dos ribeirinhos que perdem, aliás, seu meio de vida, como é apresentado, por causa aí das grandes propriedades cultivadas. Sobre ainda esse tema, temos o sociólogo estadunidense Raymond, e ele é professor das relações internacionais e ressalta a importância da categoria da classe social, raça e gênero para a compreensão da Organização Internacional das Desigualdades Ambientais. Então, é possível considerar a existência de classes ambientais de acordo com quem ganha com os custos ambientais do desenvolvimento e com quem vai pagar. Então, essa postura vai de encontro à posição liberal e conservadora de que os riscos ambientais incidem da mesma forma sobre todos e de que não se pode falar de injustiça quando a população decide voluntariamente aceitar riscos desproporcionais em troca de vantagens econômicas. Ainda a gente percebe no Brasil que a relação estabelecida entre movimentos sociais e ambientais vão se caracterizar pela defesa do ambiente culturalmente definido, como as áreas indígenas, dos quilombos, dos ribeirinhos, entre as comunidades tradicionais situadas aí nas fronteiras da expansão das atividades capitalistas e também de mercado. Então, pela busca de proteção social igualitária contra os efeitos de segregação e também desigualdade ambiental produzida pelo mercado e pela defesa dos direitos de acesso igualitário aos recursos ambientais, contra a concentração de terras férteis e também das águas nas mãos de poucas pessoas. Então, nesse espaço trava-se uma luta pela defesa de todos pelos direitos que impede aí a transferência dos custos ambientais para os mais pobres. É também uma defesa dos direitos das populações futuras. Então, para os integrantes da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a promoção da democracia, da justiça social e de um ambiente saudável torna-se parte das lutas sociais
da maioria da população que procura fazer um ambiente, né, um espaço, do ambiente um espaço fundamentalmente de construção de justiça para todos e não apenas um espaço mercantilizado para apropriação de riqueza por parte de poucos. Temos aí os custos ambientais do progresso muitas vezes são pagos pelos próprios trabalhadores. Com isso nós finalizamos esse capítulo, sei que foi extenso algumas leituras, mas espero ter alcançado o objetivo proposto na videoaula anterior. Fiquem em paz, que Deus abençoe a todos.